do Conversas Difíceis. Hoje eu converso com Amanda Veras. Amanda, resolver conflitos, prevenir conflitos, exige encarar a verdade, ir de encontro a esse problema. A gente vai com medo e coragem. Eu resolvi ficar do lado do câncer, olhar de frente. Na época eu tinha 32 anos e minha mãe teve um AVC e depois a gente descobriu que ela de fato estava acometida por um glioblastoma multiforme. E foi uma jornada de 1 ano de amor, conflitos e conexão, né? Eu lembro que eu comecei a estudar sobre câncer, sobre esse câncer em específico, né? Eu li o livro Anticâncer, do David Servan, sobre prevenção ao câncer. Eu li o livro O Câncer como Ponto de Mutação. Então eu queria te perguntar, você estudou sobre o câncer que você teve? O câncer foi um ponto de mutação para você? Dani, eu quero começar agradecendo pelo convite, estar aqui partilhando dessa experiência, desse momento que foi de fato desafiador. Ele foi um ponto de mutação, onde por muitas vezes o que eu mais desejava era fugir. Então eu vivi o inverso desse processo que você falou. Ao invés de ler o livro sobre o câncer, o anticâncer, que eu cheguei a ganhar, eu fiquei com raiva de quem me presenteou com o livro, porque eu não queria viver aquela realidade. Eu ainda estava naquele momento sob um forte impacto emocional, rejeitando o que estava acontecendo. E administrar essa notícia, né, o ponto de mutação, essa rotatividade das informações que chegam, essa aceitação, internalizar isso é muito desafiador. Então, o primeiro impacto que eu tive foi de negar o que estava acontecendo, foi de não querer ler nada sobre isso, porque assim como você, a minha primeira experiência com câncer foram 6 meses antes, onde a minha mãe também foi diagnosticada com câncer de intestino. Então, eu sabia o que estava acontecendo porque eu era, até então, a acompanhante da minha mãe. Mas eu não era paciente. Eu não era aquela que estava com o câncer. Então, a primeira coisa que eu fiz nesse processo de mutação foi negar o que estava acontecendo ali. Como você chegou, então, a mudar de verdade? A fazer essa trajetória até ir de encontro a ele? Eu costumo dizer que a nossa vida ela é uma jornada. E que a gente precisa dar pequenos passos rumo ao nosso propósito. E o que difere daqueles que chegam no propósito e aqueles que não chegam é desistir no meio do caminho. Então, quando eu olhava para o meu marido, eu olhava para os meus filhos. O meu filho Heitor tinha 3 anos e o Rafael tinha 1 ano e 6 meses. A espiritualidade me ajudou muito, porque eu olhava para eles e entendia: Deus, você me mandou de volta. Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus no centro cirúrgico e eu entendi naquele momento que não se tratava da luta contra o câncer da Amanda. A minha família tinha sido impactada por aquela notícia. Os meus filhos estavam vivendo aquela dor. O meu marido estava ali armado, pronto para aquela guerra. E eu estava sendo uma soldada que queria fugir da batalha. Então, quando eu decidi lutar com as armas que Deus tinha me dado, amor, compaixão, aceitação, resiliência, né? Cada passo dessa construção, eu entendi que eu estava dando para os meus filhos a oportunidade de ressignificar essa história, de assumir que ele tinha chegado, o câncer estava ali, fazia parte da minha história, eu não tinha mais como arrancá-lo, mas eu poderia, a partir daquela situação, escrever uma nova história. Minha, da nossa família, do meu casamento, da minha maternidade. Eu costumo dizer, Dani, que o câncer foi a pior coisa que me aconteceu, mas ele também foi a melhor, porque ele fez de mim, da minha casa, uma nova história, uma nova família, com novos valores. Esse dia chegou um dia que eu fui deixar o meu filho na escola. Aliás, eu estava tomando quimioterapia e ele disse assim para mim: mãe, quando a nossa família vai voltar a ser uma família normal? E eu disse: o que é uma família normal? Aí ele disse: mãe, uma família normal era a família que a gente tinha. Era você rolando no chão comigo, brincando, era a gente viajando, passeando, era a gente poder comer o que quisesse. Tá tudo tão diferente, mãe. Uma criança de 3 anos de idade, Dani. E eu senti uma força tão grande naquele dia, tão grande e inexplicável,
que eu disse para ele, a nossa família volta a ser normal agora. Porque eu entendi que o normal eram as minhas atitudes, para fazer com que aquilo se tornasse também mais fácil para eles administrarem e entenderem. Então eu tomando, mulher que gosta de bolsa, né? Eu estava com a bolsa de colostomia, a bolsa de quimioterapia, peguei uma outra bolsa, entrei dentro do carro e fui levar ele para a escola. E no meio do caminho ele abaixou o vidro do carro e começou a gritar, em cima da ponte estaiada em Teresina. Vocês conseguem ver como Deus é bom? Jesus cura as pessoas, Ele está curando a minha mãe. E eu confesso a você que eu não sei como eu cheguei na escola. Eu não me lembro como eu desci do carro. Mas quando eu deixei ele na porta da sala de aula, ele olhou para minha cara e disse assim, mamãe, como é o nome dessa sua doença? E eu não conseguia falar. E eu disse, Dodói. E aí ele perguntou, como é o nome do Dodói? Aí eu, Dodói que dói muito. E ele, não mãe, mas todo Dodói que dói muito tem nome. Você não consegue dizer o nome? Então eu vou te ajudar. O nome, mãe, desse Dodói que chegou pra gente é câncer. E ele começou a cantar. Câncer, câncer, câncer. E dançar. E olhar pra mim e dizer assim, mamãe, dança, dança em cima dessa doença, dança em cima da palavra câncer, mãe. Olha, Dani, eu acho que nessa hora Sim. foi onde eu vivi essa mutação. Ele trouxe leveza para essa minha caminhada e ele me ajudou, foi um instrumento, mediou, para que eu pudesse olhar e dizer, câncer, filho, a gente está vivendo uma luta contra o câncer. Um dos momentos, eu vejo aí muita conexão. Ele trouxe para você a mudança, ou seja, ele disse assim, é preciso... Ai, que bom que você está me levando para a escola. Então, acabou de mudar, ele percebeu isso. Quando você gerou conexão com ele. Quando você, de repente, teve um novo olhar para aquela questão, para aquele conflito, para aquele problema. E, de fato, agarrou as armas corretas, certas, da verdadeira batalha, que é ir encarar de frente aquilo ali junto com eles. E é muito importante a gente falar sobre esse ponto, porque a gente teve um apoio multidisciplinar familiar muito grande, né? Psicólogo, eu continuei sendo acompanhada pelo meu oncologista e a minha psicóloga na época disse, Amanda, não esconda a verdade. De criança, a gente não esconde a verdade. O que você precisa, você e seu marido, é compartilhar com ele, né? Ser assertiva nas palavras, nem de mais nem de menos, mas acima de tudo, fale a verdade para ele. Eu deixei ele na escola, sumi 7 dias, quando eu voltei com a barriga com uma incisão abdominal enorme, usando bolsa de colostomia. Então foi um momento muito desafiador para ele, onde nós precisamos sentar com ele e explicar o que estava acontecendo de uma forma que ele pudesse entender, o que não eximiu ele de sofrer. Interessante você colocando isso aí, porque um dos momentos de maior conexão com os meus filhos foi exatamente partilhar quando eu aproveitei aquela situação, aquele conflito, aquela dor que a gente estava vivendo, aquele sofrimento, para partilhar com eles, né? A partilhar a doença da avó. Eles tinham 6 e 4 anos de idade na época, né? E aí eu explicava o que era o câncer, o que é que significa o câncer, o que era o câncer, né? A gravidade da doença, o que estava acontecendo com a vovó, o que ela estava sentindo. Então eu lembro que eu chegava em casa à noite e descrevia para eles como tinha sido o meu dia, como tinha sido o dia da vovó, como foi encarar tudo aquilo, com 6 e 4 anos de idade, né? E isso me fez perceber que gerou empatia, gerou conexão, gerou compreensão mútua, né? Principalmente eu me senti muito compreendida por eles. E foi com essa partilha que eu te pergunto, como foi essa partilha, o que você falou para eles, como foi que você explicou especificamente, né? E se isso gerou conexão, o que tu sentiu? A nossa conversa é difícil, bem difícil,
né? Foi o dia que eu ia chegar do hospital em casa e meu marido preparou, então ele compartilhou com o Heitor, né, o mais velho, porque o menorzinho tinha 1 ano e 5 meses, não tinha muita compreensão da situação. Então ele disse que a mamãe tinha tido um problema de saúde e que a mamãe ia chegar, mas a mamãe tinha agora uma novidade. Que novidade era essa? Que não era tão boa. Foi que a gente tinha passado por um procedimento cirúrgico, tinha feito uma cirurgia e a mamãe, por enquanto, estava usando uma bolsinha, onde ela não fazia mais cocô como as outras pessoas, mas era pela bolsinha. E eu sei que aquilo foi muito difícil para ele. Como assim? Que bolsinha é essa? O que é isso? E aí, quando eu cheguei, ele ficou meio com medo, me olhando assim, né, curioso. E aí eu sentei do lado dele, abracei, beijei, chorei, e ele chorou também. Ele acolheu, e aí eu vou te contar como é que foi esse acolhimento dele agora. Sim. Depois que a gente explicou, falei, a mamãe tá bem, você tá vendo? Né? O câncer não tá mais dentro da mamãe, já foi tirado. Agora a gente vai tomar um remedinho que vai ajudar a mamãe ficar melhor ainda. Ah, mãe, tô entendendo. Mãe, o papai disse que você tem uma bolsa. Como é essa bolsa? Eu disse, eu vou no banheiro, você quer ir comigo? Quero. Fui, tirei a roupa, ele viu a bolsa de colostomia, ficou meio assustado. E aí eu disse para ele, meu filho, isso é provisório, é uma situação que vai passar. Ele, tá bom, mamãe. Dani, passou uns 3 dias, eu estava no banheiro tomando banho e ele entrou no banheiro. E eu tinha preparado no meu banheiro uma caixinha com materiais para eu poder fazer o asseio da bolsa, né? Sim. Porque como eu estava com catéter também, então era uma região de sujeira muito próxima de uma região que não podia de jeito nenhum sofrer alguma infecção. E aí eu tinha essa caixinha dentro da pia, assim, do lado da pia, e eu tinha mostrado, olha, agora a gente tem essa caixinha, aqui fica o material da mamãe se limpar, de organizar. E aí eu estava tomando banho, ele entrou no banheiro, pegou 2 luvas cirúrgicas, colocou na mão, 3 anos e 6 meses mais ou menos. Colocou na mão, pegou a bolsa de colostomia nova, limpa, e um lenço umedecido que tinha lá, e disse assim pra mim, mãe, a senhora já vai sair do banho? Aí eu falei, vou. Aí ele disse assim, eu vim aqui te ajudar. Aí eu, tá bom, meu filho. Aí eu saí do banheiro, tirei a bolsa suja, joguei no lixo, ele me deu a limpa, eu coloquei. Quando eu acabei de me secar, eu virei pra ele e disse assim, acabamos. Aí ele disse assim, eu quero lhe dizer que você continua, mãe, sendo a mãe mais linda do mundo. Essa bolsinha não mudou você, mamãe. E eu acho você a mulher mais linda do mundo. Ai, eu não sei como é que eu fiquei de pé, eu não sei como eu me troquei. Eu não sei mais nada. E uma coisa eu aprendi, que com criança a gente precisa, não é estar à altura deles, mas muitas vezes nós descemos à altura deles para que a gente entenda a percepção de mundo, de desafio, de ressignificação das dificuldades. Então, acredito que uma conversa difícil, Dani, muitas vezes ela é mais desafiadora para a gente que é grande, porque a gente quer fugir, a gente quer florear, a gente quer esconder, do que pela criança. Porque a criança muitas vezes simplifica, a criança acolhe, a criança não foge do câncer. Mas ela diz, ele está aqui, você entende, mãe? Então vamos viver com ele agora e vamos fazer uma nova história. Você falou aí de que ele ofereceu ajuda e que você aceitou essa ajuda. Isso é fantástico, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar a ajuda dos nossos filhos. E isso é técnica de mediação. Tanto oferecer ajuda quanto aceitar a ajuda. Enquanto pais, muitas vezes, para exercer a nossa autoridade, nem sempre a gente está aberto a essa questão, a aceitar a ajuda, a entender que eles podem, de fato, participar não só dos momentos bons, mas inclusive dos momentos difíceis, dos momentos ruins. E aí, certamente, isso gerou conexão entre vocês, compreensão. Ele certamente desenvolveu, né, a capacidade de enxergar os seus limites naquele momento, naquele período, né, e de enxergar as suas necessidades. Então, quando ele disse, eu vou te ajudar, né, e você aceita a ajuda, isso é conexão, isso gera compreensão. A gente precisa estar aberto a isso, né, a aceitar.
Eu usei 3 técnicas de solução de conflitos na minha história. Eu desabafei com os meus filhos sobre isso, tanto falando de mim, do que eu estava passando como filha, como o que minha mãe estava passando com o câncer. Eu pedi ajuda a eles e eu pedi que eles me escutassem. Então, assim, eu chegava em casa, depois de um dia exaustivo, cuidando dela, e dizia assim: amores, eu preciso conversar com vocês, preciso contar o que aconteceu hoje. Me escutem. Chamava eles, convidava eles para escutar aquela história. E eu queria que vocês escutassem a mamãe sem interromper, sem fazer pergunta, depois vocês fazem perguntas. E aí eu comecei a praticar a escuta ativa com eles, né? E ensinar ao mesmo tempo eles a me escutar. Quando eu dizia assim, escutem até o final, sem interromper, sem perguntar, a gente estava treinando a escuta dentro de casa, dentro da nossa família. Como você transformou? Como você transformou o seu conflito em diálogo? Conta aí um outro diálogo. Vou te contar um outro diálogo. Enquanto você estava aí partilhando da sua experiência, eu me lembrei de um dia que foi extremamente desafiador. E não foi durante o processo, Dani, foram alguns anos depois. Encorajada na época pelos meus pastores a gravar um vídeo para colocar no YouTube, para compartilhar, né, sobre esse desafio do câncer, a experiência que eu tive logo com a notícia. Eu gravei o vídeo e eu guardei esse vídeo por um ano. Eu não tinha coragem de contar sobre a história ainda. E eu aprendi que era necessário esse processo e ele precisava começar dentro de mim. Então esse vídeo ficou guardado. Um ano depois, uma amiga minha criou um canal, colocou o vídeo e o vídeo viralizou. E eu estava um dia tendo coragem, criando aquela coragem para assistir o vídeo que eu tinha feito, porque eu dizia, não vou ver esse vídeo. E eu fui colocar o vídeo e chamei eles para assistirem. Então, na época, o Heitor já estava maiorzinho, com 6 anos mais ou menos, 6, 7 anos, e o Rafael já estava entendendo mais. O meu pequenininho, o Rafa, olhou e disse assim, mamãe, a senhora vai aparecer na televisão, deixa eu assistir. Aí sentou. E o Heitor, que já sabia da história, começou a assistir. Só que quando ele começou a assistir a história que eu estava compartilhando da nossa luta, ele começou a negar aquela história. Ele começou a dizer, eu não quero ouvir essa história, tira desse canal, tira, desliga, eu não quero te ver ali, isso é horrível, eu não quero ouvir, eu não quero ver, eu não quero. E eu me assustei muito na hora, né? Eu fiquei, meu Deus, meu filho, o que é que está acontecendo? Você está sentindo o quê? Na época eu já estava fazendo faculdade de psicologia, então eu tinha acabado de pagar a disciplina de desenvolvimento infantil, e aí eu falei assim, não, peraí, vamos usar todas as técnicas. Meu filho, o que você está sentindo? E ele disse, eu estou sentindo uma tristeza muito profunda, porque nenhuma família merece passar por isso. Nenhuma mãe merece ter câncer, e nenhum filho merece ter uma mãe que teve câncer. Isso para mim foi muito difícil, aí nessa hora eu tive que mediar tudo que eu sentia, tudo que eu pensava. Respirei profundamente. Olhei para ele e disse, meu filho, ninguém merece mesmo. E não se trata de merecer, mas se trata de entender que existe um propósito muito maior. Olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que essa história para você hoje pode parecer triste, mas eu posso te falar como a mamãe se sente quando ela olha para a história da gente? Aí ele olhou assim, pode, eu disse. Uma família linda, que teve muito amor e que não desistiu de vencer e de lutar para permanecer junto. Mesmo quando a mamãe ficava ruim no hospital, mesmo quando a mamãe não levantava da cama, mesmo quando a mamãe não era aquela mamãe que corria, os filhos dessa mamãe cuidaram dela. E essa mamãe olhava para eles e ela recarregava a bateria do amor. E esse amor fazia essa mãe lutar. Alguns anos depois, essa mãe decidiu contar essa história e muitas outras famílias e outras mães também tiveram a bateria do amor recarregada e não desistiram de lutar. E aí, você acha que essa história merece ser contada ou não? Ele chorando disse, merece, mãe. Me desculpa, eu não tinha entendido ainda. Fantástico. O que você fez foi a recontextualização. Eu não sabia. O que você fez foi a recontextualização.
Você usou uma pergunta sem julgamento quando perguntou para ele o que você está sentindo e deu a oportunidade para ele de falar sobre o sentimento. Então ele disse com todas as letras, de forma muito consciente, eu estou sentindo, né? E certamente, quando você recontextualizou, ele percebeu que não tinha entendido e que agora sim. Então você deu a oportunidade para ele também ressignificar, para ele ver ter um outro olhar da mesma história, né? Mudar essa percepção, vamos dizer assim. E você falou uma coisa importantíssima, uma fala importante, que a gente precisa colocar na nossa linguagem. Eu te entendo, filho. Você não desconsiderou o olhar dele, a primeira percepção dele. Então você disse, eu te entendo e vamos contar essa história. Será que essa história não é assim? E aí você contou ela de uma outra forma, né? Encarando essa mesma realidade, os mesmos fatos, mas colocando uma linguagem positiva em tudo isso, que era exatamente a sua percepção, foi exatamente o que aconteceu, que foi o que você conseguiu, utilizar as armas corretas para enfrentar a batalha e ganhar a guerra. E ele super, super feliz, hoje é o maior fã, fala, mamãe, olha, minha mãe teve câncer, mas venceu, você quer saber a história dela? Assiste no canal. Por quê? Porque ele entendeu o propósito dessa história, ele entendeu. Fantástico. Obrigada. Eu que agradeço.